Enfrentando problemas físicos. O próximo problema que pode vir para você pode ser físico. Os órgãos ou as funções do corpo não estão fazendo o seu trabalho, ou o sistema sanguíneo, os músculos ou os ossos estão sofrendo alguma forma de deterioração. Deixe-me lembrá-lo mais uma vez que antes de se sentar para o seu tratamento, você deveria ter eliminado a identidade do seu paciente. Você não o tem mais em mente, porque o seu tratamento não tem nada a ver com o paciente. O seu tratamento tem a ver com o conhecimento da verdade, e não a verdade sobre o seu paciente, ou ele não seria um paciente. Ao saber a verdade, você vai esquecer o que ele lhe disse sobre o seu corpo. Para você não faz diferença se é uma condição do coração, fígado ou pulmões, porque você não é médico e nem mesmo sabe que a dificuldade está no coração, fígado ou pulmões. Muitas pessoas que desenvolvem um pouco de dor na área do coração diagnosticam imediatamente como doença cardíaca e depois perpetuam-na, segurando-a em seu pensamento. Na verdade, o paciente pode não ter nada remotamente parecido com doença cardíaca. Então, isso deve ser sem sentido para você se sentar e trabalhar em doenças cardíacas toda vez que alguém lhe disser que ele acha que tem um coração fraco. O seu trabalho é esquecer a reivindicação tão rápido quanto ela é descarregada sobre você. Esqueça a identidade do paciente. Por muitos anos reconheci como isso é importante, e essa é uma das razões pelas quais não há livros e nem registros no meu escritório daqueles que vêm ou pedem ajuda. A única vez que um nome aparece no meu bloco de escritório é quando tenho um compromisso e tenho que fazer uma anotação do dia e da hora. Mas não há outros nomes ou listas de tratamentos, nenhuma lista de nomes para quem as contas devem ser enviadas, nenhum registro de nomes e, certamente, nenhum registro de reclamações. Foi-lhe pedido ajuda para um problema físico e, enquanto se senta para dar o seu tratamento, deve imediatamente esquecer quem pediu a ajuda e por que a pediu, embora o fato de ser um problema físico possa permanecer na sua consciência. Seu primeiro pensamento provavelmente é: o corpo por si só não pode estar doente. Não há doença em todo o reino de Deus. Isso elimina essa possibilidade de uma só vez. Agora você pode esquecer até mesmo a palavra doente, porque agora você sabe que não há um traço de doença em que houvesse, não haveria imortalidade, não haveria eternidade, porque a doença eventualmente leva à morte e, portanto, não pode haver doença no reino de Deus. O único lugar onde pode haver qualquer doença é na mente do homem, e a mente do homem não é um criador. É a mente de Deus que cria, não do homem. Portanto, o homem não pode criar uma doença. O melhor que ele pode fazer é criar a crença de que ele tem uma doença. Não há doença em todo o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de imortalidade, eternidade, vida e amor. Sob Moisés havia a lei, mas sob Jesus Cristo havia graça. O reino de Deus é um reino de graça, não de lei. E, portanto, no reino dos céus não pode haver leis da matéria ou leis da mente. Não pode haver leis do tempo, leis do clima ou leis da alimentação. Não pode haver nenhuma lei de limitação, porque todo o reino de Deus é um estado de graça. Não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça. Assim, saímos da lei e nos tornamos separados dela. Você vê onde está agora em consciência? Nenhuma vez a sua mente se voltou para a pessoa ou para a reivindicação dela. Em vez disso, você tem tabernáculo com Deus. Você tem mantido sua conversa no céu. Agora, pode se sentar pacificamente. Agora, Pai, é a sua vez. Estou te ouvindo. Você vai descobrir que com alguns momentos dessa quietude e paz, algo de dentro virá até você. Algum sentimento, algumas palavras, alguma mensagem, alguma luz, e você vai saber que Deus está em campo, e um sorriso virá ao seu rosto.
Deus, o único poder. Outra pessoa vem até você e pede ajuda, e desta vez algo que ela escreveu ou lhe disse traz à sua mente o pensamento de que há um poder aparentemente negativo, um poder maligno, um poder pecaminoso ou um poder doentio operando em sua experiência. Imediatamente você se afasta dela e de sua reivindicação para essa palavra poder. Esta é fácil de lidar, porque você não estaria tão longe no caminho se você não acreditasse em Deus como o único poder. De fato, aqueles de nós que estão no caminho espiritual foram além de uma crença em Deus por uma convicção, senão para a própria experiência em si de que Deus é. Com tal convicção, o tratamento será muito curto, porque se Deus é, não há outro poder além de Deus. Esse pode ser o único significado de Deus. Poder infinito, onipotente, que descarta a possibilidade de haver um poder material ou mental. É verdade que na imagem humana, você está sempre sendo apresentado com o poder da mente humana e o poder da matéria. Somente quando você chega ao reino de Deus e se eleva acima dos pares de opostos, pode dizer com genuína convicção: desde que só há um Deus, não há poder material ou mental, a menos que estes sejam instrumentos de Deus, e então eles são da natureza de Deus, bons. Certamente você sabe que não há mal ou poder destrutivo se existe um Deus. Deus existe? Qual é a natureza de Deus? Se Deus não é infinito, se Deus não é infinito, se Deus não é imortalidade, se Deus não é onipotência e se Deus não é onisciência, Deus não é Deus. Mas se Deus é estas coisas, não existe tal coisa como um poder negativo destrutivo, prejudicial ou injurioso. Quando você estabeleceu dentro de si mesmo que Deus é e que não há outro poder, você deu o seu tratamento. Agora você está novamente pronto para aquele período de escuta em que o selo é colocado naquele tratamento em particular. Uma transformação da consciência é necessária. Todos os praticantes têm tido a experiência de trabalhar com casos aparentemente obstinados. Tais casos são mais frequentes com pacientes que acreditam que podem continuar a ser seres humanos comuns e ainda acrescentar à sua humanidade a graça de Deus. Muitas pessoas, tudo o que têm que fazer é chegar a algum ensinamento da verdade e encontrar a pessoa certa que possa dizer as palavras certas ou fazer a coisa certa, e então as bênçãos de Deus descerão sobre elas. Isso está longe de ser verdade. O ser humano tem de se render a Deus, tem de haver uma transformação de consciência no próprio paciente, uma rendição do sentido mortal, a fim de criar espaço para a consciência espiritual. Nem sempre essa transformação vem com a primeira ou segunda cura, nem mesmo com a terceira ou quarta. Frequentemente, os estudantes têm várias manifestações ou curas notáveis, e mais tarde descobrem que a verdade parece não funcionar mais. O que tem acontecido é que eles têm sido beneficiados pelo estado de consciência do praticante, e após um período de tempo podem chegar ao ponto em que até o trabalho do praticante mais dedicado é ineficaz. Pode haver diferentes razões para isso, mas sem dúvida uma razão é porque alguns estudantes não se rendem à verdade e não há rendição de si mesmos. É possível que o praticante, através de sua própria vida dedicada, possa libertar um indivíduo de muitas de suas provações e tribulações, faltas e limitações, pecados e doenças. Mas se o paciente continuar em seu velho caminho humano por muito tempo, ele pode descobrir não apenas que a verdade não funciona, mas que às vezes coisas muito piores vêm sobre ele, que ele até mesmo poderia desejar que pudesse retornar ao erro original. Paulo ensinou que os seres humanos não estão sob a lei de Deus e não podem estar, e que os seres humanos não podem receber a graça de Deus. Filho de Deus, se permitirmos que o Espírito de Deus habite em nós. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito,
se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Jesus nos deu de outra maneira: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Ore por seus inimigos, não por seus amigos ou parentes, mas por seus inimigos. O princípio por detrás disso é este: se você foi elevado a um lugar na consciência onde você pode orar séria e honestamente para que seus inimigos sejam perdoados, para que eles sejam libertados da punição dos seus pecados, para que o Espírito de Deus entre na alma, na mente e no ser deles, e para que eles sejam libertados dessas reivindicações mortais, você não é mais um mortal. Quando você se aproxima do nível de consciência onde você faz a transição para a cristandade e é capaz de dizer como mestre: perdoe 70 vezes 7, não resistais ao mal. Você cedeu a sua humanidade. Você rendeu sua vontade, sua opinião, as suas convicções e aceitou a graça de Deus, e o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus não habita em uma pessoa cheia de inveja, ciúme, malícia, ódio ou vingança. Se sentir que agora está cedendo a quaisquer emoções humanas de natureza negativa a que se tem entregado, você mesmo pode saber que agora está em uma atmosfera que não é apenas responsiva à cura espiritual, mas agora está se aproximando desse estado de consciência que pode fazer o trabalho de cura. Se sentir que agora está cedendo a quaisquer emoções humanas de natureza negativa a que tenha se entregado, você mesmo pode saber que agora está em uma atmosfera que não é apenas receptiva e responsiva à cura espiritual, mas agora está se aproximando desse estado de consciência que pode fazer o trabalho de cura. Existem muitas pessoas totalmente despreparadas que entram no trabalho de cura no mundo metafísico, que se envolvem nele apenas porque acreditam estar qualificadas pelo direito de ter um título ou um diploma ou uma autorização. Isso não faz um curador. Nenhum número de títulos ou graus tem a ver com um curador de sucesso. Um curador é aquele que cedeu tanto da sua que é capaz de perdoar 70 vezes 7, de orar pelo seu inimigo, de não resistir ao mal e não erguer a espada do antagonismo, do ódio, da inveja, do ciúme e da malícia. Quando uma pessoa cedeu todos esses traços que a maioria dos seres humanos ama abraçar em si mesmo, o Cristo assumiu o controle de sua consciência, preenchendo-a com o estado de consciência, perdoa os teus inimigos, e então ele está preparado não apenas para ser curado espiritualmente, mas para curar. Não há dúvida de que em cada um dos movimentos metafísicos e espirituais há praticantes que alcançaram o suficiente desta medida de cristandade ou consciência de Cristo para serem capazes de curar. Não faz diferença através de que abordagem eles vêm. O que conta e o que é importante é o grau de consciência espiritual que eles alcançaram, porque é isso que determina sua capacidade de cura. Esta consciência espiritual realizada é um reconhecimento do eu. Deve haver sempre um eu com domínio completo sobre a mente e o corpo, para que quando o estudante se sentar para dar um tratamento inteligente, isto é, saber conscientemente a verdade, a mente ou o corpo não o afastará do seu dever ou obrigação, que no final se torna seu privilégio e prazer. Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti. Isaías 26, 3. E como você sabe essas verdades que deve declarar conscientemente? Você deve viver na palavra e deixar a palavra viver em você, para que você tenha ao seu alcance mental todas as passagens da verdade necessárias quando você se sentar para dar um tratamento consciente e inteligente. Através da mesa.
Vamos parar por um momento e olhar para a cena humana, não por ser tão bonita de se ver, mas porque não podemos superá-la sem alguma medida de compreensão do seu funcionamento. Um ser humano nunca pode ter a certeza de que um determinado dia não conterá para ele um acidente, uma doença, uma tentação ou uma perda. Essas coisas estão acontecendo todos os dias com um número incontável de pessoas, e ninguém sabe quando uma ou mais delas chegará perto de sua própria morada. Quando uma pessoa aprende a causa do mal e sabe por que essas experiências continuam a ocorrer na vida humana, ela aprende como enfrentar os problemas de cada dia e, assim, alcançar liberdade, harmonia, alegria. Ela está equipada para servir sua família, seu próximo, sua comunidade, nação e mundo. No caminho infinito, o aluno aprende a enfrentar a cada dia a realização consciente da natureza impessoal do mal e de sua impotência. Ele sabe conscientemente que eu sou Deus. Portanto, eu sou um com Deus, e o lugar em que eu estou é o céu. Ele percebe que onde Deus está, eu estou, e onde eu estou, Deus está, porque somos inseparáveis e indivisíveis. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Lucas 15:31. Esta verdade é uma verdade universal. O mal, independentemente do seu nome, natureza ou forma específica, é impessoal e, portanto, não tem pessoa em quem, sobre quem ou por meio de quem operar. E não sendo ordenado por Deus, não tem meio espiritual para sustentá-lo ou aplicá-lo. É o braço de carne, poder temporal, o nada. Permanecer nessa verdade é estar vestido com o manto espiritual, onde nenhuma destas coisas chegará perto da sua morada. O aluno do caminho infinito é ensinado que tudo que ele experimenta deve vir através de sua própria consciência e que, portanto, preencher a consciência com uma compreensão da natureza de Deus e um conhecimento da natureza impessoal e impotente da causa do mal é assegurar uma vida de harmonia espiritual e serviço aos outros. O estudante que omite essa permanência diária e consciente na verdade se sujeita à crença universal em dois poderes. Mas a crença em dois poderes não pode operar em uma consciência que realizou Deus como onipotência e onipresença. Se não fosse por esta aceitação da crença em dois poderes, não haveria existência humana e estaríamos todos vivendo em um céu na terra. Nossa imunidade das condições materiais e nossa liberdade das leis mentais são alcançadas na proporção da nossa lembrança consciente, diária e horária dessas revelações. Deus nos deu domínio sobre todas as circunstâncias, mas devemos exercer esse domínio por uma consciência ativa e contínua da verdade da nossa unidade com Deus e pelo conhecimento consciente e específico da natureza impessoal e impotente da fonte do erro. Colocar o machado na raiz da existência material é entendê-la como um produto da sugestão mental, não tendo lei. Ver a vida da graça é perceber conscientemente que eu sou Deus e eu, no meio de mim, é a carne que o mundo não conhece. O mistério oculto da vida eterna, harmoniosa e espiritual.